Sua história de vida é de uma lutadora. Vamos contar um pouquinho da sua história para que todos conheçam a mulher guerreira que sempre foi e que jamais perdeu a ternura. Quer começar uma viagem no tempo agora? Então vamos lá. Gomercinda vê um rapaz alto, das sobrancelhas largas, sorriso bonito, gostava de declamar uma poesia. Como não se apaixonar? O coração bateu mais forte. Conversa vai, conversa vem. Começaram a namorar. Mas o namoro não era como os de hoje em dia, não. Era um em cada ponta do sofá. E sempre com a observação dos pais. Isso quando a sogra não sentava e tomava um chimarrão junto. O namoro ficou firme e logo veio o casamento. Uma festa para a família. Muita cuca, pão e carne à vontade. Casalzinho novo, os dois muito tímidos, não sabiam nada da vida de casado. Estavam cheios de curiosidades e dúvidas. Mas não demorou muito e o amor dos dois deu fruto. Com aproximadamente 19 anos, Dona Gomercinda sentiu vontade enorme de comer carne gorda, e quando comia outros alimentos que não fosse carne, passava mal. Então percebeu, estava grávida. Enfim, estava chegando a primeira filha do casal, a Lúcia. Mas como um é pouco, logo veio mais uma, a Elvira, mais uma menina para alegrar a casa. Nesse tempo, moravam na Argentina, e quando ainda as meninas eram pequenas, vieram embora para o Brasil, num caico, que tinha quebrado uma parte da madeira, e entrava água. Então, enquanto a Gomercinda segurava as filhas, seu esposo tirava a água do caico para não encher e virar. Mas como um filho é pouco, e 2 filhos é só bom, veio mais um para completar o trio. Mas agora eram gêmeos, o Gentil e o Juvenil. Juvenil veio a falecer anos mais tarde, mas Gentil seguiu forte ao lado da família. Dona Gomercinda e seu José, mais conhecido como Zeca, estavam radiantes, 3 filhos. Mas de repente, certo dia, Gomercinda tinha uma notícia para dar. Estava grávida mais uma vez. Então nasce o 4º filho, o Arthur, um moreno bonito. Mas não parou por aí não. O seu Zeca viajava para trabalhar, ficava dias fora de casa, então na volta a saudade era grande. E com isso veio mais um, o Pedro. Esse foi o mais bagunceiro. Segundo a Dona Gomercinda, todos os filhos eram muito arteiros, mas o Pedro se superava. Certa vez ele jogou um gatinho num poço. Dias depois foram ver o poço e o gato estava lá ainda vivo. Então socorreram e o levaram para casa. Os primeiros a nascer começaram a crescer. E para não ficar sem bebê em casa, logo veio o filho de número 6, o Adão. Esse os manos mais velhos faziam arte para judiar. Mas os pais sempre descobriam e o castigo pegava. Seu Zeca era contente, trabalhava muito para pôr o pão na mesa. Um dia, ele falou para Gomercinda: se amanhã eu voltar do trabalho assoviando, é porque eu consegui comida. E acredite, ele conseguiu. Comeram muito, se fartaram comendo. Bem, mas voltamos aos filhos. Gomercinda sentiu aquele desejo de comer carne. Já sabia o que significava. Sim, era mais um, o Luiz chegando. Mas para o Luiz não brincar sozinho, Gomercinda pensou: tem que vir um maninho para ele. E veio, o filho de número 8, o Antônio, o menino sonhador. Mas não por planejar o futuro, mas porque ele falava enquanto dormia e contava todos os seus segredos. Bem, antes que nasça mais filhos, vou contar um pouco sobre a vida da Gomercinda. Mesmo cuidando da casa e tendo os filhos pequenos, ela trabalhava na roça. Todo dia pegava carona no trator e ia trabalhar. Pensava em desistir, pois era sofrido, mas no outro dia, quando enxergava o trator vindo, se animava novamente. Sempre foi uma mãe guerreira, fazia de tudo para ver os filhos felizes. Mas uma noite, quando Lúcia era bebê,
ela se sentiu fraca. Lúcia chorava muito e nada a consolava. Sem saber o que fazer, chorava junto. Quando já estava clareando o dia, finalmente Lúcia dormiu e a Gomercinda viu uma formiga dentro da boca da Lúcia. Era isso que a estava incomodando. Gomercinda era muito católica, das fanáticas, ia à missa com toda a família e sempre muito ansiosa, chegava 1 hora antes de começar e fazia os filhos rezarem junto com ela até iniciar a missa. Ai de quem levantasse! Mas, voltando ao nascimento dos filhos, o tempo passou, os filhos cresceram, e como o casal da nossa história gostava de crianças e já estavam ficando sem crianças em casa, eles pensaram, onde come um, comem 9, não é mesmo? Nasce a filha Nelly, a menina tímida. Mas para que a Nelly não tivesse que brincar sozinha, Gomercinda teve uma ideia. Pois é, a Maria Inês estava chegando, a caçula. Seu Zeca levou um susto, mas ficou muito contente. Enquanto isso, os filhos mais velhos foram casando e Gomercinda e Zeca passaram a ser vovós. Os primeiros netos começaram a chegar, a Fátima, o Lourenço, a Irlone. Muitos anos depois, a família veio para a cidade. Seu Zeca, já debilitado da saúde, logo veio a falecer. Os filhos, já casados, foram um forte apoio em todos os momentos para a mãe. Dona Gomercinda, sempre com alegria, ia na igreja acompanhada da nora, a Nedi, que, segundo ela, é como uma filha, é fiel parceira para tomar um sorvete, um chimarrão, e foi a pessoa que Deus colocou no seu caminho para lhe ajudar, sempre preocupada com o bem-estar da sogra. Na igreja, cantavam juntas do coral, participavam das programações da igreja, sempre ativas, fazendo jejum, consagrando a vida e pedindo a proteção de Deus por seus filhos. Hoje, não tem mais a mesma força de anos atrás. As pernas não andam mais tão rápidas. A voz anda meio cansada. A audição não é mais a mesma. Mas o amor pelos seus familiares nunca diminui. Mesmo cansada, às vezes com dores, ela clama a Deus por seus filhos. O desejo dela é que todos os filhos, netos e bisnetos sejam felizes. Para quem não sabe, a avó Gomercinda é fã de uma cabeça de porco. Quem quiser lhe agradar, ofereça uma carne bem gordinha, um iogurte, uma coxinha de galinha e um chazinho para fazer a digestão, é claro. Uma das coisas que ela mais gosta é visitar os filhos e ir à igreja para agradecer a Deus pela família que deu a ela e também por ter vencido todas as dificuldades do passado. Com o tempo, mais netos chegaram. Hoje em dia, são 30 netos, mas alguns desses netos casaram e trouxeram mais 24 pessoas para apresentar para a avó Gomercinda. E alguns netos já deram bisnetos, que formam hoje em dia 35. Destes, 7 já formaram um par. Agora esperamos ansiosos pelo primeiro tataraneto. Quem será que vai dar esse presentão para a avó primeiro? Vovó Gomercinda, não sei se você sabe, mas a soma dos netos e bisnetos com seus companheiros dá 96 pessoas. Sua geração passa de 100 pessoas. Isso é um privilégio e ainda vai crescer muito mais essa família. Enfim, esta é uma parte da história da nossa aniversariante. Uma guerreira, sempre serviu a todos. Cuidou dos irmãos, dos filhos, do esposo, com muito carinho e sabedoria. Passou por muitas dificuldades, mas não desistiu. Sentiu dores que só o tempo curou, mas tudo isso fez ela se tornar quem é hoje, uma mulher que não se abala facilmente, que acredita que para tudo tem solução. E hoje só temos a agradecer. Seus 93 anos são lições que teremos para as nossas vidas. Somos gratos a você, vó Gomercinda,
pois se não fosse você, nós não existiríamos. Feliz aniversário!